Isaías capítulo 1. A visão de Isaías, o filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, e dê ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Eu tenho alimentado e fiz crescer filhos, e eles têm se rebelado contra mim. O boi conhece seu dono e o jumento a manjedoura de seu senhor. Porém Israel não conhece, meu povo não pensa. Ah, nação pecadora, um povo carregado com iniquidade, uma semente de malfeitores, filhos que são corruptores. Eles têm abandonado o Senhor, eles têm provocado o Santo de Israel até a ira, eles me deixaram e retrocederam. Por que vós não deveríeis mais ser afligidos? Vós vos rebelareis mais e mais. A cabeça toda está enferma e o coração todo fraco. Desde a sola do pé até a cabeça, não há solidez nele, porém feridas, hematomas e chagas putrefantes. Elas não têm sido espremidas nem atadas, nem amolecidas com unguento. Vosso país está desolado. Vossas cidades estão queimadas a fogo. Vossa terra, estrangeiros a devoram em vossa presença, e está desolada, porque é derrubada por estrangeiros. E a filha de Sião é abandonada como uma casinha em uma vinha, como um alojamento em um pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado para nós um remanescente muito pequeno, nós teríamos sido como Sodoma, e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós governantes de Sodoma. Dai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Para qual propósito é a multidão de vossos sacrifícios para mim? Diz o Senhor. Estou cheio de ofertas queimadas de carneiros e da gordura de animais cevados, e não tenho prazer no sangue de novilhos, ou de cordeiros ou de bodes. Quando vindes para vos apresentardes perante a mim, quem tem requerido isso de vossa mão, que piseis meus átrios? Não tragais mais oblações vãs. Incenso é uma abominação para mim. As luas novas e Shabás, a convocação das assembleias, eu não posso suportar. É iniquidade, até mesmo o ajuntamento solene. Vossas luas novas e vossas festas fixas, minha alma as odeia. Elas são um aborrecimento para mim. Eu estou cansado de suportá-las. E quando estenderdes as vossas mãos, eu esconderei meus olhos de vós. Sim, quando vós fizerdes muitas orações, eu não ouvirei. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, retirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Buscai o juízo. Aliviai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Pleiteai pela viúva. Vinde agora e vamos debater juntamente a respeito, diz o Senhor. Embora os vossos pecados sejam como escarlate, eles serão tão brancos como neve. Embora eles sejam vermelhos como carmesim, eles serão como lã. Se sois dispostos e obedientes, comereis o melhor da terra. Porém, se vós recusardes e vos rebelardes, sereis devorados com a espada, porque a boca do Senhor tem dito isto. Como a cidade fiel se tornou uma prostituta. Ela estava repleta de juízo, a retidão se alojava nela. Mas agora há assassinos. Tua prata torna-se em escória, teu vinho misturado com água. Teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um ama presentes e segue atrás de recompensas. Eles não julgam o órfão, nem fazem a causa da viúva vir até eles. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel. Ah, eu me livrarei dos meus adversários e eu me vingarei dos meus inimigos.
E eu voltarei minha mão sobre ti, e purificarei completamente tua escória, e removerei todo o teu estanho, e restaurarei teus juízes, como no início, e teus conselheiros, como no começo. Depois tu serás chamada a cidade da justiça, a cidade fiel. Sião será redimida com julgamento, e sua conversão com justiça. E a destruição dos transgressores e pecadores será concomitante, e os que abandonam o Senhor serão consumidos. Porque eles sentirão vergonha dos carvalhos, os quais tendes desejado, e vós sereis confundidos pelos jardins que tendes escolhido. Porque vós sereis como um carvalho, cujas folhas murcham, e como um jardim que não tem água. E o forte será como estopa, e o que fez como fagulha. Ambos queimarão juntos, e ninguém os apagará. Capítulo 2. A palavra que Isaías, o filho de Amós, viu concernente a Judá e Jerusalém. E acontecerá que nos últimos dias o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e será exaltado acima das colinas. Todas as nações fluirão em direção a ele. E muitos povos irão e dirão: Vinde vós e deixai-nos subir ao monte do Senhor, em direção à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará a respeito de seus caminhos. E nós andaremos nas suas veredas, pois de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E eles converterão suas espadas em lâminas de arado e suas lanças em foices. Nação não erguerá mais espada contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Ó casa de Jacó, vinde e deixai-nos andar na luz do Senhor. Portanto, tu tens abandonado o teu povo, a casa de Jacó, porque eles se abastecem do Oriente e são adivinhos como os filisteus, e eles se agradam nos filhos de estrangeiros. Sua terra também está repleta de prata e ouro, nem há qualquer limite para seus tesouros. Sua terra também está repleta de cavalos, nem há qualquer limite para suas carruagens. Sua terra também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra de suas próprias mãos, a qual seus próprios dedos têm feito. E o pobre se abate, e o nobre se humilha, portanto não os perdoe. Entra entre a rocha e esconde-te na areia, por temor do Senhor e pela glória da sua majestade. Os olhares altivos do homem serão humilhados, a arrogância dos homens curvar-se-á, e o Senhor, unicamente, será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será sobre todo aquele que é orgulhoso e arrogante, e sobre todo aquele que é elevado, para que seja humilhado. E sobre todos os cedros do Líbano, que são altos e elevados, e sobre todos os carvalhos de Bazã, e sobre todos os altos montes, e sobre todas as colinas que são elevadas, e sobre toda torre alta, e sobre toda muralha fortificada, e sobre todos os navios de Tarsis, e sobre todas as pinturas agradáveis. A altivez do homem curvar-se-á, e a arrogância dos homens será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos ele extinguirá completamente. E eles adentrarão os buracos das rochas e nas cavernas da terra, por temor do Senhor e pela glória da sua majestade, quando ele se erguer para sacudir terrivelmente a terra. Naquele dia, um homem arremessará seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro, os quais eles fizeram, cada um para si mesmo para adorar, as toupeiras e aos morcegos, para adentrarem nas fendas das rochas e nos cumes das rochas fendidas, por temor do Senhor e pela glória de sua majestade, quando ele se erguer para sacudir terrivelmente a terra. Deixai-vos do homem, cujo fôlego está em suas narinas, pois em que situação deve ser considerado? Capítulo 3.
Portanto, eis que o Senhor dos exércitos, remove de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, o suprimento inteiro de pão e todo o suprimento de água, o homem poderoso e o homem de guerra, o juiz e o profeta, e o prudente e o ancião, o capitão de 50 e o homem honrado, e o conselheiro e o artífice habilidoso, e o orador eloquente. E eu darei crianças para serem seus príncipes, e bebês os governarão. E o povo será oprimido cada um pelo outro, e cada um pelo seu vizinho. A criança comportar-se-á orgulhosamente contra o ancião, e o vil contra o honrado. Então, um homem agarrará seu irmão da casa de seu pai, dizendo: Tu tens roupa, sê tu nosso governante, e permite que esta ruína esteja sob tua mão. Naquele dia, ele irá jurar, dizendo: Eu não serei um curandeiro, porque em minha casa não há nem pão nem roupa. Não me façam governante do povo. Pois Jerusalém está arruinada, e Judá está caída, porque suas línguas e seus feitos são contra o Senhor, para provocar os olhos da sua glória. O aspecto dos seus semblantes testemunha contra eles, e eles declaram seu pecado como Sodoma. Eles não os escondem. Ai da sua alma, porque eles fazem o mal como recompensa para si mesmos. Dizei vós ao justo, que tudo estará bem com ele, porque comerá do fruto de suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a recompensa de suas mãos ser-lhe-á dada. Quanto ao meu povo, crianças são seus opressores e mulheres os governam. Ó meu povo, os que te lideram te levam a errar e destroem o caminho de tuas veredas. O Senhor se levanta para apresentar a causa, levanta-se para julgar o povo. O Senhor entrará em juízo com os anciãos de seu povo e os seus príncipes, pois vós tendes devorado a vinha. O despojo do pobre está em vossas casas. Que intentais vós? Que afligis o meu povo como ferreiro ao metal, fazendo o meu povo em pedaços e moeis a face do pobre? Diz o Senhor, Deus dos exércitos. Além do mais, o Senhor diz: pelo fato das filhas de Sião serem soberbas e andarem com seus pescoços esticados e olhares provocativos, caminhando e andando a passos curtos, ligeiros, à medida que avançam, fazendo um tilentar com os pés, portanto, o Senhor irá afligir com sarna a coroa da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor irá expor as partes íntimas delas. Naquele dia, o Senhor removerá o esplendor de seus ornamentos tilintantes, que circundam seus pés, e suas tiaras e seus arcos circulares como a lua, os cordões e os braceletes e os cachecóis, os gorros e os ornamentos das pernas, e as bandanas e os pingentes e os brincos, os anéis, as joias de nariz, as roupas de gala, e os mantos, e os xales, e as bolsas ornamentadas, os espelhos, e o linho fino, e os turbantes e os véus. E acontecerá que ao invés de doce fragrância, haverá mau cheiro, e ao invés de um cinto, uma corda, e ao invés de cabelo bem penteado, calvície, e ao invés de peças finas de roupa, uma vestimenta de pano de saco e queimadura ao invés de beleza. Teus homens cairão pela espada, e teus poderosos na guerra, e os seus portões lamentarão e prantearão, e ela, estando desolada, sentar-se-á no chão. Capítulo 4. E naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem, dizendo: Nós comeremos o nosso próprio pão e vestiremos nossas próprias roupas. Somente permitas que sejamos chamadas pelo teu nome, a fim de remover nossa desonra. Naquele dia o renovo do Senhor será lindo e glorioso, e o fruto da terra será excelente e gracioso para os sobreviventes de Israel. E acontecerá que aquele que é deixado em Sião e o que restar em Jerusalém será chamado santo, cada um que está registrado entre os viventes em Jerusalém.
Quando o Senhor tiver limpado a imundície das filhas de Sião e tiver purificado o sangue de Jerusalém do meio dela, pelo espírito do julgamento e pelo espírito abrasador. E o Senhor criará sobre cada moradia do monte Sião e sobre suas assembleias uma nuvem e fumaça durante o dia, e o brilho de um fogo flamejante durante a noite, porque sobre todos a glória será uma defesa. E haverá um tabernáculo para uma sombra ao longo do dia, para proteger do calor, e para um lugar de refúgio, e para um abrigo da tempestade e da chuva. Capítulo 5. Agora eu cantarei para meu bem-amado uma canção relacionada ao meu amado e sua vinha. Meu amado tem uma vinha em uma colina muito frutífera. Esta colina ele cercou, juntou e removeu as pedras daquele lugar, e a plantou com a mais escolhida das videiras, e construiu uma torre no meio da colina, e também edificou ali um lagar. E observou que deveria produzir uvas, e produziu uvas bravas. E agora, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, eu rogo, entre mim e minha vinha. O que poderia ter sido feito a mais pela minha vinha, que eu não tenha feito por ela? Por que razão, quando eu olhei e ela deveria produzir uvas, ela produziu uvas bravas? Agora, pois, eu vos contarei o que farei à minha vinha. Eu removerei a sebe daquele lugar e será devorada. Eu derrubarei o muro dali, e ela será pisoteada. E eu a devastarei. Não será podada nem capianada. Porém, brotarão arbustos com espinhos e espinheiros. Eu também darei ordem às nuvens para que não chovam sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá, sua planta aprazível. E ele procurou por juízo, mas observou opressão. Por justiça, mas observou um clamor. Ai dos que unem casa a casa, que reúnem campo a campo até não haver espaço, de tal forma que eles possam ser colocados sozinhos no meio da terra. Aos meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: certamente muitas casas serão desoladas, as grandes e belas, sem habitante. Sim, 10 acres de vinha produzirão um bato, e a semente de um homer produzirá um efa. Ai dos que se levantam cedo, pela manhã, para que eles possam seguir a bebida forte, que continuam até a noite, até que o vinho os inflame. E a harpa e a viola, o tamborim e a flauta, e vinho estão no meio de seus banquetes. Porém, eles não consideram a obra do Senhor, nem ponderam a respeito do operar de suas mãos. Portanto, o meu povo é levado para o cativeiro, porque eles não têm conhecimento. E seus homens honrados estão famintos e a multidão seca-se de sede. Portanto, o inferno tem se alargado e aberto sua boca desmedidamente, e para lá desce a glória deles, e sua multidão, e sua pompa, e o que se alegra. E o homem malvado será derrubado, e o homem poderoso será humilhado, e os olhos do arrogante serão humilhados. Porém, o Senhor dos Exércitos será exaltado no julgamento, e Deus, que é santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se alimentarão à sua maneira, e os estrangeiros comerão dos lugares devastados pelos gordos. Ai dos que puxam iniquidade com cordas de vaidade, e pecado como se ele estivesse com uma corda usada para puxar carroça, que dizem: deixe que tome velocidade, e apressem o trabalho dele de tal forma que possamos vê-lo, e permitam que a advertência dada pelo Santo de Israel seja atraída, e venha para cima de nós de tal forma possamos conhecê-lo. Ai dos que chamam mal de bem, e ao bem chamam de mal, que colocam trevas por luz e luz por trevas, que colocam amargo por doce e doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes de acordo com o seu ponto de vista.
Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de força para misturar bebida forte, os quais justificam o perverso por recompensa e removem do justo a justiça dele. Portanto, da mesma forma que o fogo devora o restolho e a chama consome a palha, assim sua raiz será como podridão, e a sua flor subirá como o pó, porque eles rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por essa razão, a ira do Senhor acendeu contra seu povo, e ele tem estendido sua mão contra eles, e os tem afligido. E as colinas tremeram, e seus cadáveres foram despedaçados no meio das ruas. Apesar disto tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida, imóvel. E ele erguerá um estandarte para as nações de longe, e assobiará em direção àquelas desde os confins da terra. E eis que elas virão com velocidade, rapidamente. Nenhum dentre eles estará cansado nem tropeçará. Nenhum irá cochilar ou dormir, nem o cinto que envolve seus lombos estará afrouxado, nem o cordão de suas sandálias será quebrado. Suas flechas são afiadas e todos os seus arcos curvados. Os cascos de seus cavalos serão considerados como pederneira e suas rodas como um furacão. Seus rugidos serão como um leão. Eles rugirão como leões novos, sim, eles rugirão e agarrarão a presa e arrebatarão a mesma em segurança, e ninguém a livrará. E naquele dia eles rugirão contra eles como o rugido do mar. E se alguém olhar em direção à terra, verá trevas e tristeza, e a luz estará escurecida nos céus. Capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor, assentado sobre um trono alto e exaltado, e o seu séquito enchia o templo. Acima estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E um clamava ao outro e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, porque eu estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: Veja, isto tocou teus lábios, e tua iniquidade é removida, e teu pecado purificado. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: Quem irei eu enviar e quem irá por nós? Então disse eu: Aqui estou eu, envia-me. E ele disse: Vai, e dize a este povo: Ouvi voz de fato, porém não entendais, e vede voz de fato, mas não compreendais. Faze o coração deste povo engordar, e faze com que os seus ouvidos sejam pesados, e feche os olhos deles, para que não aconteça que eles vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e entendam com o seu coração, convertam-se e sejam curados. Então eu disse: Senhor, até quando? E ele respondeu: Até que as cidades estejam completamente destruídas, sem habitantes, e as casas sem homem, e a terra seja completamente desolada. E o Senhor tenha removido os homens para longe, e haja um grande abandono no meio da terra. Mas ainda assim será 1/10, e ele retornará, e será devorada como uma tilha e como um carvalho, cuja a substância está neles,
Quando se desfolharem, então a semente santa será a sua substância. Capítulo 7. E aconteceu nos dias de Acas, o filho de Jotão, o filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, o rei da Síria, e Peca, o filho de Remalias, o rei de Israel, subiu em direção a Jerusalém, para guerrear contra ela, mas não pôde prevalecer contra ela. E isto foi dito à casa de Davi, dizendo: A Síria está confederada com Efraim. E o coração dele foi abalado, e o coração de seu povo, da mesma forma que as árvores da floresta são agitadas pelo vento. Então disse o Senhor a Isaías: Saia agora para encontrar Acas, tu e teu filho Sear-Jazube, no final do aqueduto do reservatório superior, na estrada do campo do lavandeiro. Dize-lhe: Fique atento e fique quieto, não tenha medo, nem se desanime pelos 2 pedaços de tições fumegantes, pela feroz ira de Rezim com a Síria e do filho de Remalias, porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm formado um maligno conselho contra ti, dizendo: Deixa-nos subir contra Judá e afligi-la, deixa-nos fazer uma brecha naquele lugar para nós e colocar um rei no meio dele, precisamente o filho de Tabeal. Portanto, diz o Senhor Deus, isto não irá prevalecer, nem acontecerá, porque a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será quebrado de tal forma que não será um povo. E a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é filho de Remalias. Se vós não crerdes, certamente não sereis estabelecidos. Além disso, o Senhor falou novamente a Acas, dizendo: Pede um sinal ao Senhor teu Deus, pede-o, seja nas profundezas ou nas alturas. Porém, Acas disse: Eu não pedirei, nem tentarei o Senhor. E ele disse: Ouvi vós agora, ó casa de Davi, é isto pouca coisa para vós, enfadardes homens? Pois ireis vós enfadar meu Deus também? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome, Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, para que possa saber rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que a criança saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que tu detestas será abandonada de ambos os seus reis. O Senhor trará sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, dias que ainda não têm acontecido desde o dia em que Efraim afastou-se de Judá, o rei da Assíria. E acontecerá naquele dia que o Senhor assobiará para a mosca que está na parte mais extrema dos rios do Egito, e para a abelha que está na terra da Assíria. E eles virão e descansarão todos nos vales desolados, no interior das cavidades das rochas, e sobre todos os espinheiros, e sobre todos os arbustos. No mesmo dia, o Senhor rapará com uma navalha que é alugada, a saber, por aqueles da além do rio, pelo rei da Assíria, a cabeça e o pelo dos pés, e isso também consumirá a barba. E acontecerá naquele dia que um homem alimentará uma novilha e 2 ovelhas. E acontecerá que pela abundância de leite que elas produzirão, ele comerá manteiga, porque manteiga e mel comerá cada um que for deixado na terra. E acontecerá naquele dia que todo lugar será, onde existiam 1000 videiras avaliadas em 1000 moedas de prata, ele será para arbustos com espinhos e espinheiros. Com flechas e com arcos, homens irão naquela direção,
porque toda a terra tornar-se-á espinhos e espinheiros, e sobre todas as colinas que serão escavadas com a picareta, não haverá quem vá naquela direção, por medo dos espinhos e espinheiros. Porém, será para conduzir para lá os bois e para ser pisado pelo gado miúdo. Capítulo 8. Além disso, o Senhor me disse: pega um grande rolo e escreve nele com a pena de homem, a respeito de Maher, Salal, Hash, Baz. E eu trouxe até mim fiéis testemunhas para registrar: Urias, o sacerdote, e Zacarias, o filho de Geberequias. E eu me cheguei à profetisa, e ela concebeu, e deu à luz um filho. Então disse o Senhor a mim: dá-lhe o nome de Maher, Shalal, Hash, Baz. Porque antes da criança ter conhecimento para clamar, meu pai e minha mãe, os ricos de Damasco e o despojo de Samaria serão tomados perante o rei da Assíria. O Senhor também me falou novamente, dizendo: visto que este povo rejeita as águas de Siloé, que correm suavemente, e se alegram em Rezim e no filho de Remalias, agora, portanto, observai: o Senhor traz sobre eles as águas do rio, fortes e muitas, precisamente o rei da Assíria e toda a sua glória. E ele surgirá sobre todos os seus leitos de rio e examinará todas as suas margens. E ele se estenderá por toda Judá. Ele transbordará e será bem-sucedido. Ele alcançará até o pescoço. E o distender das asas dele preencherá a largura de tua terra, ó Emanuel. Associai-vos, ó vós, povo, e vós sereis feitos em pedaços. E dai ouvidos todos vós de países distantes, cingi-vos, e vós sereis feitos em pedaços. Cingi-vos, e vós sereis feitos em pedaços. Tomai conselho, juntos, e isto tornar-se-á em nada. Falai a palavra, e ela não prevalecerá, porque Deus está conosco. Porque o Senhor falou desta forma a mim, com uma forte mão, e instruiu-me que eu não devo andar no caminho deste povo, dizendo: não digais vós uma conspiração a todos aqueles para quem este povo dirá uma conspiração. Nem temais vós o que eles temem, nem tenhais medo. Santificai ao Senhor dos Exércitos, a Ele mesmo, e permiti que Ele seja o vosso temor, e permiti que Ele seja a vossa reverência. E Ele vos será por santuário. Porém, será por uma pedra de tropeço e por uma rocha de ofensa para ambas as casas de Israel, por laço e por armadilha para os habitantes de Jerusalém. E muitos dentre eles irão tropeçar e cair, e serão quebrados, e serão capturados, e serão tomados. Atai o testemunho, selai a lei entre meus discípulos. E eu esperarei no Senhor, que esconde a sua face da casa de Jacó, e eu o buscarei. Eis que eu e os filhos que o Senhor tem me dado somos para sinais e maravilhas em Israel, provenientes do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. E quando eles vos disserem: buscai aqueles que possuem espíritos familiares e por magos que piam e murmuram, não deveria um povo buscar o seu Deus? A favor do vivo consultará ao morto? À lei e ao testemunho, se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque nenhuma luz existe neles. E eles irão atravessá-la, praticamente sem ajuda, e famintos. E acontecerá que quando eles estiverem famintos, eles irão se inquietar e amaldiçoar seu rei e seu Deus, e olharão para cima. E eles olharão para a terra e observarão dificuldade e escuridão, desesperança de angústia, e eles serão lançados à escuridão. Capítulo 9. Apesar disso, a escuridão não será tal como foi em sua aflição,
quando no passado ele levemente afligiu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, e posteriormente e depois a afligiu mais gravemente pelo caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que caminhou na escuridão tem visto uma grande luz. Aqueles que habitam na terra da sombra da morte, sobre eles a luz tem brilhado. Tu tens multiplicado a nação e não aumentado a alegria. Eles se alegram ante a tua presença, como a alegria observada na colheita, e como os homens regozijam-se quando eles dividem o despojo. Porque tu tens quebrado o jugo da sua carga e a canga de seu ombro, a vara do seu opressor, como no dia de Midian. Porque toda a batalha do guerreiro é como barulho confuso e vestes roladas em sangue. Porém isto será como queimadura e combustível de fogo. Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre seu ombro, e seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe de Paz. E o aumento de seu governo e paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e sobre seu reino, para comandá-lo e estabelecê-lo com julgamento e com justiça, de agora em diante para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isto. O Senhor enviou uma palavra na direção de Jacó, e ela tem lançado luz sobre Israel. E todo o povo saberá, Efraim e o habitante de Samaria, que diz no orgulho e firmeza de coração: os tijolos estão caídos, porém nós construiremos com pedras talhadas. Os sicômoros estão cortados, porém nós os trocaremos por cedros. Portanto, o Senhor fortalecerá os adversários de Rezim contra ele e unirá os inimigos dele entre si. Os sírios adiante, os filisteus atrás, e eles devorarão Israel com boca aberta. Apesar disto tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida, imóvel. Pois o povo não se volta em direção a ele, que os afligiu, nem buscam eles o Senhor dos Exércitos. Portanto, o Senhor cortará de Israel cabeça e cauda, galho e caule em um dia. O ancião e honrado, ele é a cabeça, e o profeta que ensina mentiras, ele é a cauda, porque os líderes deste povo os fazem errar, e os que são guiados por eles são destruídos. Portanto, o Senhor não terá alegria em seus jovens, nem terá misericórdia dos seus órfãos de pai e viúvas, porque cada um é um hipócrita e um malfeitor, e toda a boca fala loucura. Apesar disto tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida, imóvel, porque a perversidade queima como o fogo. Ela devorará os arbustos com espinhos e os espinheiros, e incendiará nas moitas da floresta. E eles elevar-se-ão como o levantar da fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está escurecida, e as pessoas serão como o combustível do fogo. Nenhum homem poupará seu irmão. E ele morderá a sua mão direita e estará faminto, e comerá a mão esquerda, e eles não estarão satisfeitos. Eles comerão cada homem a carne do seu próprio braço. Manassés, Efraim, e Efraim, Manassés, e eles juntamente serão contra Judá. Apesar disto tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida, imóvel. Capítulo 10. Ai dos que promulgam injustos decretos e escrevem coisas perversas, as quais eles têm prescrito, para deixar de lado a pessoa carente, necessitada de julgamento, e para remover o direito do pobre dentre o meu povo, para que as viúvas possam ser suas presas,
e que eles possam roubar o órfão de pai. E o que fareis vós no dia da visitação e na desolação que virá de longe? Para quem fugireis vós para obter ajuda? E aonde vós deixareis vossa glória? Sem mim eles se curvarão debaixo dos prisioneiros e cairão em uma condição abaixo dos assassinados. Apesar disto tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida, imóvel. Ó assírios, a vara da minha ira e o bastão que está nas mãos deles é a minha indignação. Eu os enviarei contra uma nação hipócrita e contra o povo da minha cólera. Darei a esses uma ordem de cobrança, para pegarem o despojo, para pegarem a presa e para os pisarem como a lama das ruas. Embora ele não considere isto, nem seu coração pense tal coisa, porém, está no coração dele destruir e cortar nações, não umas poucas, porque ele diz: não são meus príncipes no geral reis? Não é Cauno como Carquemes? Não é Ramate como Arpade? Não é Samaria como Damasco? Como minha mão tem alcançado os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas os faziam exceder as de Jerusalém e de Samaria, não irei eu, como tenho feito para com Samaria e os ídolos dela, então fazer para com Jerusalém e seus ídolos? Por conseguinte, acontecerá que quando o Senhor estiver realizando seu trabalho por inteiro sobre o monte Sião e sobre Jerusalém, eu punirei o fruto do coração arrogante do rei da Assíria e a glória de seus olhares altivos, porque ele diz: pela força da minha mão eu tenho feito isto, e pela minha sabedoria, porque eu sou prudente e tenho removido os termos dos povos e roubado seus tesouros, e eu tenho esmagado seus habitantes como um valente homem. E minha mão tem alcançado como um ninho os ricos do povo, e como um que ajunta ovos, que são abandonados, tenho ajuntado toda a terra. E não houve ninguém que movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Deveria o machado gabar-se contra aquele que corta utilizando-o? Ou deveria o serrote engrandecer-se contra aquele que o faz deslizar? Como se a vara devesse se agitar contra aqueles que a erguem? Ou como se o bastão devesse se erguer, como se não fosse madeira? Portanto, o Senhor dos exércitos, enviará entre os que são gordos magreza, e sob sua glória ele acenderá uma queima, como a queima de um incenso, e a luz de Israel será como um fogo, e o seu santo será como uma chama, e isto queimará e devorará seus espinheiros e seus arbustos com espinhos em um dia, e consumirá a glória de sua floresta e de seu campo fértil, ambos, alma e corpo, e serão como quando um porta-bandeira desmaia. E o restante das árvores de sua floresta será pouco, de tal forma que uma criança possivelmente poderá desenhá-las. E acontecerá naquele dia que o remanescente de Israel, semelhante aos que escaparam da casa de Jacó, não mais se apoiarão sobre aqueles que os afligiram, mas eles se apoiarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. O remanescente retornará, o remanescente de Jacó, para o poderoso Deus. Porquanto, embora teu povo Israel seja como a areia do mar, contudo, um remanescente deles retornará. A destruição decretada transbordará com justiça, porque o Senhor Deus dos exércitos fará uma destruição determinada no meio de toda a terra. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: ó meu povo que mora em Sião,
Não esteja com medo da Assíria. Ele te golpeará com uma vara e erguerá o seu bordão contra ti, de acordo com a maneira do Egito. Porque ainda em muito pouco tempo e a indignação cessará, e minha ira na destruição deles. E o Senhor dos Exércitos instigará um flagelo para ele de acordo com a matança de Midian na rocha de Horebe. E como seu cajado estava sobre o mar, assim ele o erguerá, de acordo com a maneira do Egito. E acontecerá naquele dia que seu fardo será removido de sobre teu ombro, e teu jugo de sobre o teu pescoço, e o jugo será destruído por causa da unção. Ele é chegado de Aiate, ele passa a Migron. Em Micmas ele tem concentrado suas carruagens. Eles atravessaram a passagem. Eles têm levantado seu acampamento temporário em Geba. Ramá está atemorizada. Gibeá de Saul fugiu. Ergue tua voz, ó filha de Galim. Faça com que esta seja ouvida até Laís, ó pobre Anatote. Madmena escapou. Os habitantes de Gebim ajuntam-se para fugir. Porque ele ainda permanecerá em Nobe naquele dia. Ele sacudirá sua mão contra o monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Eis que o Senhor dos Exércitos, podará o galho com terror, e os grandes em estatura serão postos abaixo, e a soberba será humilhada. E ele porá abaixo as matas da floresta com ferro, e o Líbano cairá por intermédio de um poderoso. Capítulo 11. E sairá um ramo do tronco de Jessé, e um renovo se brotará das raízes dele, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e o fará de rápido entendimento no temor do Senhor. E não julgará de acordo com a visão dos seus olhos, nem reprovará de acordo com o ouvir de seus ouvidos. Porém, com justiça julgará o pobre, e repreenderá com equidade o humilde da terra. Ele golpeará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios ele matará o perverso. E justiça será o cinto que envolve seus lombos, e fidelidade o cinturão que cinge sua cintura. O lobo também morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, e o novilho e o leão jovem e a res juntos, e um menino pequeno os conduzirá. E a vaca e o urso alimentar-se-ão. Seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E a criança que ainda mama brincará na cova da áspide, e a criança desmamada colocará sua mão na toca da cocatrice. Eles não ferirão nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E naquele dia haverá uma raiz de Jessé, a qual erguerão como uma bandeira do povo. A ele os gentios buscarão, e seu descanso será glorioso. E acontecerá naquele dia que o Senhor colocará sua mão novamente, uma segunda vez, para resgatar o remanescente de seu povo, o qual sairá da Assíria, e do Egito, e de Patros, e de Cuxi, e de Elão, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. E ele erguerá uma bandeira para as nações e reunirá os desterrados de Israel, e ajuntará os dispersos de Judá, desde os quatro cantos da terra. A inveja de Efraim também o deixará, e os adversários de Judá serão cortados. Efraim não invejará Judá, e Judá não importunará Efraim. Porém, eles voarão sobre os ombros dos filisteus
em direção ao oeste. Eles despojarão os do leste juntamente. Irão pôr suas mãos sobre Edom e Moabe, e os filhos de Amon os obedecerão. E o Senhor destruirá completamente a língua do mar egípcio. E com seu poderoso vento, ele sacudirá sua mão sobre o rio e o ferirá nos 7 riachos, e fará homens atravessá-lo a pé enxuto. E haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, o qual será deixado da Assíria, como ocorreu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Capítulo 12. E naquele dia tu dirás: Ó Senhor, eu te louvo. Embora tu estivesses furioso comigo, tua ira está desviada e tu me confortaste. Eis que Deus é minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é minha força e minha canção. Ele também tornou-se a minha salvação. Portanto, com alegria vós tirareis água dos poços da salvação. E naquele dia vós direis: Louvai ao Senhor, invocai seu nome, declarai os seus feitos entre o povo, e fazei menção de que o seu nome é exaltado. Cantai ao Senhor, porque ele tem feito coisas excelentes. Isto é conhecido em toda a terra. Clame e exulte tu, habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Capítulo 13. A carga da Babilônia, a qual Isaías, o filho de Amós, viu. Erguei vós um estandarte sobre o alto monte. Erguei a voz para eles, agitai a mão, para que possam adentrar os portões dos nobres. Eu tenho ordenado aos meus santificados, eu também tenho recrutado meus poderosos por minha ira, aqueles que se alegram na minha grandeza. O barulho de uma multidão nos montes, como de um grande povo, um tumultuoso barulho de reinos, de nações reunidos. O Senhor dos exércitos convoca o exército da batalha. Eles vêm de uma nação distante da extremidade do céu. O Senhor e as armas da sua indignação, para destruir toda a terra. Gemei vós, porque o dia do Senhor está próximo. Ele virá como uma destruição vinda do Todo-Poderoso. Portanto, todas as mãos estarão desfalecidas, e o coração de todo homem se derreterá. E eles estarão atemorizados. Dores e tristezas sobrevirão. Eles estarão em dor como uma mulher que está em trabalho de parto. Eles estarão atônitos um com o outro. Suas faces serão como chamas. Eis que o dia do Senhor chega cruel, tanto com cólera quanto ira violenta, para deixar a terra desolada, e ele extirpará dela os pecadores, porque as estrelas do céu e as constelações dele não darão sua luz. O sol estará escurecido no seu percurso, e a lua não refletirá sua luz. E eu punirei o mundo pelo seu mal, e o perverso por sua iniquidade, e eu farei a arrogância do orgulhoso cessar, e cessarei a arrogância do terrível. Eu farei um homem mais precioso do que o ouro refinado, exatamente mais precioso que a cunha de ouro de Ofir. Portanto, eu sacudirei os céus e a terra será removida para fora do lugar dela, na cólera do Senhor dos Exércitos e no dia de sua violenta ira. E será como a corça afugentada e como uma ovelha que nenhum homem ajuntou. Eles voltarão cada homem para seu próprio povo e fugirão, cada um para o interior de sua própria terra. Cada um que é encontrado é traspassado, e cada um que é colocado junto a eles cairá pela espada. Os filhos deles também serão despedaçados diante de seus olhos. Suas casas serão saqueadas e suas esposas serão estupradas. Eis que eu incitarei os medos contra eles, os quais não irão considerar prata. E quanto ao ouro, eles não terão prazer nele. Seus arcos também irão despedaçar os jovens, e eles não terão piedade do fruto do útero, e seus olhos não pouparão as crianças. E Babilônia, a glória dos reinos, a beleza da excelência dos caldeus, será como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra.
Ela nunca será habitada, nem se fará morada nela de geração a geração. Nem o árabe armará sua tenda lá, nem os pastores farão seu aprisco lá. Porém, animais selvagens do deserto repousarão lá, e suas casas estarão cheias de criaturas pesarosas. E corujas habitarão lá, e sátiros lá dançarão. E os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas desoladas, e chacais em seus agradáveis palácios. A sua hora está próxima, e os seus dias não serão prolongados. Capítulo 14. Porque o Senhor terá misericórdia de Jacó e ainda escolherá Israel, e o estabelecerá em sua própria terra. E os estrangeiros se juntarão a eles, e eles aderirão à casa de Jacó. E os povos os tomarão e os trarão para o seu lugar. E a casa de Israel será seus possuidores na terra do Senhor, por servos e criadas, e eles os tomarão cativos, como cativos eles foram, e eles governarão seus opressores. E acontecerá isso no dia em que o Senhor te der descanso de tua tristeza e do teu medo e da dura servidão em que te escravizaram, para tu vires a pronunciar este provérbio contra o rei da Babilônia e dizer: como terminou o opressor, a cidade dourada acabou. O Senhor tem quebrado o bastão do perverso e o cetro dos governantes. Ele, que afligiu o povo em cólera com um golpe contínuo, ele, que governou as nações em ira, é perseguido e ninguém impede. A terra toda está em repouso e está quieta. Eles irrompem em canto. Sim, os pinheiros se alegram em ti e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu estás caído, nenhum lenhador sobe contra nós. O inferno abaixo está agitado para ti, para encontrar-te a tua chegada. Ele instigou a morte para ti. Todos os príncipes da terra ele tem levantado de seus tronos, todos os reis das nações. Todos eles falarão e te dirão: tu também te tornaste fraco como nós? Tens te tornado como nós? Tua pompa é trazida até a sepultura, e o ruído de tuas violas. O verme está espalhado sob ti, e os vermes te cobrem. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão, que enfraqueces as nações, porque tu tens dito em teu coração: eu ascenderei em direção ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também sentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, tu serás derrubado ao inferno, para os lados do abismo. Aqueles que te veem te observarão e considerarão a teu respeito, dizendo: é este o homem que fazia a terra tremer, que sacudiu reinos, que tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades, que não abriu o cárcere de seus prisioneiros? Todos os reis das nações, todos eles, repousam em glória, cada um em sua própria casa. Porém tu és lançado para fora de tua sepultura, como um ramo abominável, e como as vestimentas daqueles que são assassinados, atravessados com uma espada, precipitados para as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Tu não serás congregado a eles em funeral, uma vez que tu tens destruído a terra e assassinado teu povo. A descendência dos malfeitores nunca terá renome. Prepare matança para seus filhos, como resultado da iniquidade de seus pais, para que eles não se levantem, nem tomem posse da terra, nem preencham a face do mundo com cidades.
Porque eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e cortarei de Babilônia o nome e remanescente, e filho e sobrinho, diz o Senhor. Eu também farei dela uma possessão de ouriços e pequenos lagos de água, e eu a varrerei com a vassoura de destruição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos tem jurado, dizendo: certamente como eu tenho projetado isto, então acontecerá. E da forma que eu tenho proposto, então isto prevalecerá. Para que eu venha quebrar os assírios em minha terra, e sobre meus montes os pisarei. Então o seu jugo se apartará deles, e o seu fardo se apartará de seus ombros. Isto é o plano que é proposto sobre toda a terra, e isto é a mão que é estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos tem planejado. E quem irá anular isto? E sua mão está estendida. Quem a fará retornar? No ano em que o rei Acaz morreu, foi esta tribulação. Não te regozijes a Palestina inteira, porque a vara do que te golpeava está quebrada, pois proveniente da cauda da serpente surgirá uma cocatrice, e seu fruto será uma flamejante serpente voadora. E o primogênito do pobre alimentar-se-á, e o necessitado repousará em segurança. E eu matarei tua raiz com a inanição, e ele assassinará teu remanescente. Geme, ó portão, chora, ó cidade. Tu, Palestina inteira, estás derretida, pois virá do norte uma fumaça, e ninguém estará sozinho em seus momentos fixados. O que deverá alguém então responder aos mensageiros da nação? Que o Senhor tem fundado a Sião, e o pobre dentre o seu povo confiará nisto. Capítulo 15. A carga de Moabe. Porque durante a noite, Ar de Moabe é devastada e calou-se, porque durante a noite, Kir de Moabe é devastada e calou-se. Ele é elevado até Bagite e até Dibon, os lugares elevados, para chorar. Moabe gemerá sobre o Nebo e sobre Medeba. Sobre todas as suas cabeças haverá calvície, e toda a barba cortada. Em suas ruas eles cingirão com roupa de pano de saco. Sobre o terraço de suas casas e em suas ruas cada um gemerá, chorando abundantemente. E Esbom chorará, e Eleale, suas vozes serão ouvidas até Jaás. Portanto, os soldados armados de Moabe gritarão de terror. Suas vidas serão dolorosas para eles. Meu coração gritará de terror por Moabe. Seus fugitivos fugirão para Zoar. Uma novilha de 3 anos de idade, porque pela subida de Luite, com choro eles a subirão. Porque no caminho de Oronaim, eles levantarão um clamor de destruição. Porque as águas de Ninrim se secarão. Porquanto o feno murcha, a grama míngua, não há coisa verde. Portanto, a abundância que têm obtido e que eles têm armazenado, eles a arrebatarão em direção ao córrego dos salgueiros. Porque o clamor está espalhado em todas as direções ao seu redor, pelos termos de Moabe. O gemido dali até Eglaim, e o gemido dali até Beerelim. Porque as águas de Dimon são repletas de sangue, pois eu trarei mais sobre Dimon, leões sobre aqueles que escapam de Moabe, e sobre o remanescente da terra.